E aí, pessoal? Bom, nessa segunda parte da aula eu vou falar sobre as doutrinas revolucionárias do século XIX. Então eu vou falar sobre socialismo, comunismo e anarquismo. Bom, começando pelo socialismo. O socialismo não vai ser um conceito, muito menos uma ideia que vai ser formada por excelência no século XIX. A gente viu na aula sobre Revolução Francesa que ao final do governo jacobino, com a restauração de Girondinos ao poder e a dissolução da Constituição de 1893, vai ter um movimento importantíssimo na época chamado a Conjuração dos Iguais, que vai ser liderada pelo Babelf. O Babelf, muitos historiadores dizem e defendem, que foi um dos pioneiros no movimento socialista. Não porque ele, naquele período, escrevesse algum tipo de tratado a favor desse regime, ou a partir desse sistema político, mas porque suas ideias eram profundamente anticapitalistas, uma vez que boa parte de seu grupo era revolucionário e também herdou boa parte dos ideais dos sans-culottes. Então quem não sabe o que é sans-culotte, volta lá na aula. Que era um grupo extremamente anticapitalista, mas que não defendia necessariamente uma alternativa para o capitalismo. Com a Conjuração dos Iguais, essa ideia de uma nova sociedade começa a ser um horizonte possível. No entanto, a gente não pode negar que o socialismo é uma ideia que vai ganhar muita concretude no século XIX. A gente deve retomar aqui a forma como os trabalhadores naquele período viviam. Então viviam em condições de vida extremamente miseráveis, com altos índices de desemprego e também uma exploração transmitida principalmente pela jornada de trabalho incansável. Então, é um período em que os trabalhadores, ao mesmo tempo que estão sendo extremamente oprimidos dentro desse sistema fabril, eles também estão reivindicando direitos e também reivindicando uma nova forma de se construir uma sociedade. A partir desse momento, vai ganhar muita solidez a difusão das ideias socialistas, que tinha como princípio a igualdade maior da sociedade e o fim da exploração do trabalho. Melhor dizendo, o fim da exploração das relações de trabalho capitalistas. Então, o socialismo se tornou, no século XIX, por que eu digo isso? Porque o socialismo também é um conceito que ele vai sofrer muitas mudanças. Até o século XXI. Então, no século XIX, ele vai ser símbolo da luta contra o capitalismo e a construção de uma nova sociedade liderada por trabalhadores. Agora, atenção. Como todo conceito, ele vai sofrer mudanças significativas no decorrer dos anos. Isso vai variar muito também de lugar para lugar. Por exemplo, socialismo em 30, eu gosto de dar esse exemplo, na Alemanha não vai significar uma sociedade anticapitalista. O socialismo em 30, por isso que o partido nazista, o nacional-socialismo, muita gente acha, nacional-socialista, tá vendo, é de esquerda. Não, não é um partido de esquerda. Porque o socialismo na época não vai representar a superação do capitalismo, mas sim vai advertir que a sociedade não pode ser uma sociedade totalmente liberal, como querem os ingleses, querem os inimigos dos alemães na época, como os franceses. Muito menos o comunismo, que era o que estava acontecendo com o socialismo real na Revolução Russa. Então o nazismo ele vai se propor como um sistema cooperativista. E cooperativismo é igual a socialismo
na década de 20 e 30 na Alemanha. Então, o socialismo é o quê? É um regime que ultrapassa e que supera o comunismo e o capitalismo liberal. E claro, o socialismo ele também vai ter outras conotações. Um exemplo, após o fim o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim em 89, vai fazer com que o pensamento marxista e o pensamento socialista comecem a se fazer vários questionamentos, se aquela sociedade ainda é possível. Então o socialismo, durante boa parte do final do século XX e do século XXI, vai significar reformas profundas dentro do sistema socialista, dentro do sistema capitalista, perdão. No entanto, no século XIX, ele vai significar a superação do sistema capitalista. Ok? O Vinícius, o que é que sistema capitalista? Volta para a aulinha sobre Revolução Industrial para entender melhor. Certo? Então, a gente vai primeiro se concentrar naquilo que se convenhou chamar de socialismo utópico. O socialismo utópico, primeiro vamos saber o que é utopia, né? Utopia é o lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Então, o socialismo utópico, que recebeu esse nome de Karl Marx, que a gente vai ver daqui a pouquinho quem foi ele, o Marx ele vai dizer que os socialistas, os primeiros socialistas, eram socialistas utópicos. Primeiro, eram utópicos porque eles não sabiam fazer uma boa análise do sistema capitalista, eles não compreendiam que sistema era esse, e por não conhecerem bem o sistema capitalista, eles acabavam propondo um modelo de sociedade que nunca poderia ocorrer. Então, o utópico era aquele que pensava numa sociedade, um dia, harmônica e totalmente completa de felicidade, todas as pessoas iam viver maravilhosamente bem e tal. O Marx via isso com muita desconfiança. E por conta disso ele propôs uma análise mais profunda do capitalismo. Isso a gente vai ver daqui a pouco. O segundo ponto é que o socialismo utópico sonhava, né, com uma justiça plena para todos e com a igualdade extremamente generalizada para todos. E eles viam que essa sociedade poderia vir não de uma revolução, e sim de um processo natural do capitalismo. Ou seja, com pequenas reformas eu poderia mudar esse sistema capitalista e ele poderia ser muito mais favorável para a grande parte da população e não apenas satisfazer os interesses dos grandes industriais, dos grandes burgueses da época. Então, o Karl Marx foi o que cunhou esse termo de socialismo utópico, aquele socialismo que não tinha nenhuma reflexão densa sobre a realidade que ele vivia e estava propondo soluções muito fáceis para esse tipo de ruptura com a sociedade capitalista. Aqui a gente vai ter alguns socialistas utópicos que viviam nesse período. Então, o primeiro é o Saint-Simon, que não era propriamente dizendo assim um socialista mesmo. Ele era mais um liberal, mas era aquele liberal que queria fazer reformas profundas no socialismo. Ele dividia a sociedade socialismo entre aqueles que produziam e os ociosos. Os ociosos era a classe proprietária dos meios de produção. Era aquela sociedade, era aqueles que eram dono de fábricas, dono de grandes indústrias e que no final das contas não trabalhavam. Eles chamavam isso dos ociosos e os outros a classe de produtores. Esses ociosos não deveriam ter direito nenhum à riqueza, porque se a riqueza ela parte do trabalho humano, logo todos deveriam trabalhar nessa sociedade. Então ele pregava a extinção das classes sociais e também defendia uma sociedade, as classes sociais
naquela divisão que a gente encontrou na Revolução Industrial, da classe burguesa e a classe do proletariado. Ele defendia a superação desse sistema de classes por uma sociedade em que tivesse sábios, proprietários e não proprietários. Aqui é uma imagem do Saint-Simon. A gente também tem o Fourier, que é um pensador muito interessante, porque ele vai ser um dos principais críticos no sentido irônico, sarcástico da coisa. Então, o Charles Fourier, para quem tiver a oportunidade de lê-lo um dia, vai ver que ele faz uma crítica do capitalismo, uma crítica bem-humorada, vamos dizer assim. Uma crítica cheia de pregações engraçadas, e ele ficava criticando, a partir da sátira, aquele tipo de sociedade. Então ele zombava da sociedade capitalista, que se pensava melhor que as outras formas de organização, etc. O Charles Fourier, ele defendia uma sociedade igualitária por meio dos falancérios. O que é nos falancérios, pessoal? É como se fosse a formação de prédios autossustentáveis. Então esses prédios seriam abastecidos por alimentos, etc. E as pessoas não precisavam mais individualizar suas riquezas, porque agora essa riqueza agora seria compartilhada por todos. Então essa forma de organização extremamente cooperativista, em que as pessoas ganhavam alimentos, suplementos e roupas, enfim, a partir do que elas trabalhavam. Isso Fourier chamou de falancérios, que eram comunidades inteiras que se autossustentavam. Ele também defendia o fim da propriedade privada pela propriedade coletiva da divisão justa, terra, trabalho e riqueza, dividido para todos. Ele também sonhava, como todos os socialistas utópicos, a harmonia social e a transformação do homem a partir dessa mudança na sociedade. Aqui é uma imagem do Charles Fourier. O Robert Owen é um caso, talvez um dos casos mais interessantes. O Robert Owen, ele era americano, depois ele foi para a Inglaterra, e ele era um sujeito de classe média alta, vamos dizer assim. Ele se tornou, logo aos 19 anos, diretor de uma fábrica, e a partir daí ele foi galgando e até um ponto que ele se tornou um industrial. No entanto, ele era um capitalista que discordava muito daquela sociedade. Então ele é um caso quase que raro de um capitalista que se voltou contra sua classe. Então ele defendia um sistema cooperativista, em que os trabalhadores, e aliás, ele adotou isso até mesmo dentro da sua fábrica, certo? Em que os trabalhadores tinham uma participação muito maior dentro da empresa. Então os trabalhadores ditavam quais horas eles trabalhavam, quais os dias que eles não iam trabalhar, qual era a forma de pagamento. Eles tinham também interferência na redistribuição do lucro daquela empresa, daquela indústria, quer dizer. Então o Owen, ele foi esse industrial que era um socialista, né? Então ele reconhecia que aquela sociedade era uma sociedade da exploração da força de trabalho, e para minorar essa exploração, ele via que dentro do sistema capitalista é possível que a gente faça essas reformas. E a partir dessas reformas a gente alcance a sociedade socialista. Então ele também construiu um bairro operário e também ajudou aí a criação de creches para os seus próprios funcionários. Aqui é o Robert Owen. E o Proudhon. Cuidado aqui, tá, gente? O Proudhon, ele tanto é um socialismo utópico, quanto ele também é um anarquista. Então, quando a gente for falar do anarquismo, pensem no Proudhon também, certo? O Proudhon, ele foi o principal rival de Marx no século XIX.
Para quem assistiu o filme de Marx, o Jovem Marx, tem no YouTube. É um filme recente, se eu não me engano é de 2016 ou 2017. No filme há um senhor em que o Marx está o tempo todo discutindo. E esse senhor é justamente o Proudhon. Qual a grande diferença do Proudhon para as reflexões do Marx? O Proudhon, ele era um crítico da propriedade privada. Ele falava que toda propriedade é um roubo. Aliás, um dos livros dele se chama A Propriedade é um Roubo. No entanto, Marx discordava dessa posição, porque para Marx, a propriedade privada em si ela não é um problema, e sim a propriedade privada dos meios de produção. E aí vai uma diferença muito grande. Quando a gente fala de socialismo ou comunismo, eu vou explicar a diferença deles mais à frente, tá? Muita gente fala logo, se o socialismo vingar ou se o comunismo vingar, eu não vou ter mais minha casa, eu não vou ter mais o meu carro, eu não vou ter mais minha televisão, meu celular, eu não vou poder ter mais. Quando Marx diz que a propriedade privada dos meios de produção deve ser abolida, primeiro no Estado socialista, depois na sociedade comunista, não é a propriedade pessoal. Para o Proudhon, essa propriedade pessoal, um carro, uma casa, era um roubo. Para o Marx, não. Para o Marx, o que é um roubo é a propriedade privada dos meios de produção. Então, uma indústria é um roubo. O Marx vai dizer. Isso porque, na interpretação do Karl Marx, essa indústria ela só é possível porque essa indústria, ela, além de concentrar um grande poder, ela só é possível porque no século XVI, no século XVII, houve todo um processo de cercamentos que expulsou os trabalhadores urbanos e também rurais de suas propriedades e converter essas propriedades comuns em propriedades privadas dos meios de produção. Essa propriedade não foi privatizada apenas para construir, sei lá, uma casa, por exemplo. Não, ela foi a propriedade comunal, como se chamava na época, foi substituída pela essa propriedade privada dos meios de produção para produzir capital. Então é essa propriedade privada que Marx luta contra. Já o Proudhon luta contra qualquer tipo de propriedade privada. Ok? Então, devemos colocar essa divisão. Marx não é contra a propriedade privada pessoal, sua casa, seu carro, etc., e sim contra a propriedade privada dos meios de produção, que há uma diferença muito grande. Bom, ele também propõe reformas extremamente radicais e o cooperativismo, que é a autogestão. Então aí já vai um elemento muito forte do anarquismo. A gente vai ver mais na frente, mas o anarquismo, há vários anarquismos, tá? Mas a gente vai ver isso lá na frente, mas o do Proudhon era o cooperativismo. Então, o Proudhon acreditava que o Estado deve acabar, o Estado capitalista deve acabar, a propriedade privada deve ser abolida também e começa a se formar pequenas zonas de autogestão. As pessoas não têm mais essa hierarquia na sociedade, esse domínio social que o Estado burguês estabelece. E a partir do fim do Estado e o fim do mercado, logo o fim também dessa propriedade privada, é que os seres humanos, as pessoas, a população, pudessem cooperar, elas pudessem se auto-organizarem. O Marx vai criticar muito isso, ele acha que essa sociedade, o fim do Estado, sem passar por um período transitório, que a gente vai ver mais o que é que isso quer dizer, seria uma utopia, porque as pessoas não estariam politizadas o suficiente e essa forma de cooperativismo não daria certo, porque as pessoas primeiro teriam que pensar de maneira coletiva, para depois poderem pensar nessa autogestão, e não o contrário. A autogestão sem uma população que pense cooperativamente é o caos total, segundo Marx. Ele também idealizou uma república igualitária, no momento inicial de suas reflexões, e também, como eu já coloquei aqui, suas ideias eram vistas como um dos precursores do ideal do anarquismo.
Deixa eu aumentar essa luz aqui. Bom, aqui é uma imagem do Proudhon, certo? E a gente chega agora no socialismo científico, ou marxismo para outros, né? Que tem como pensadores centrais o Marx e o Engels. O Marx e o Engels, diferente dos socialistas utópicos, vai propor uma sistematização e uma reflexão estrutural dessa sociedade capitalista. Então, aqui vai uma dica. O Marx e o Engels, mas principalmente o Marx, ele não era o teórico do socialismo, como a gente acha. Ah, Marx era o teórico do comunismo, o teórico do socialismo. Não. O Marx era o teórico do capitalismo. Toda a sua vida é dedicada, toda a sua obra é dedicada em investigar as contradições e a história do capitalismo. Então, O Capital não é um livro para falar do comunismo. O Capital é um livro para falar sobre a sociedade capitalista. Evidentemente que a gente não pode diferenciar o Marx teórico, cientista, do Marx político. Então, evidentemente, há pequenos textos, como é o caso do Manifesto do Partido Comunista, como é o caso do programa de crítica do programa de Gotha, como é o caso de alguns outros textos em que Marx se debruça um pouco, ideologia alemã também, se debruça um pouco em falar o que é que ele pensa sobre o socialismo. Mas o Marx se empenhou durante toda a sua vida em investigar o capitalismo. Ele era um estudioso do capitalismo que queria a superação desse mesmo regime, desse mesmo sistema. Regime não, sistema. Bom, o Marx e o Engels, eles propunham uma sociedade alternativa. Eles eram profundamente anticapitalistas. Eles viam que aquela sociedade carregava, desde seu embrião, desde sua formação, ele carregava a semente de muitas crises econômicas, como se viu no século XIX, como se assistiu em todo o século XX, e hoje também está se assistindo várias e várias crises. A maior das crises do capitalismo foi a de 2008, uma crise financeira imensa. Então, o Marx, ele, ao se debruçar sobre essa sociedade, ele falou que essa sociedade, ela em si, ela produz muitas crises, ela produz, ao mesmo tempo que ela produz o desenvolvimento, ela produz também o desenvolvimento, então ela produz também a desigualdade social. Então, o Marx e o Engels foram os autores, os principais autores que tentaram sistematizar suas reflexões desse sistema. Bom, ele analisou os modos de produção, inicialmente, quando ainda era jovem. Então, nos primeiros textos do Marx, ele vai se empenhar não apenas em refletir sobre o capitalismo, mas também sobre como é que as outras sociedades se estruturaram, certo? Ele era crítico ferrenho dos socialistas utópicos, eu já mencionei isso aqui, aliás, é ele que vai cunhar esse conceito. E por último, ele vai elaborar o seu método científico, que é o materialismo histórico ou o materialismo dialético para outros. Aqui uma imagem de Marx e Engels. E o que é esse método materialista histórico? Bom, o materialismo é um tema um pouco espinhoso e complexo de se tratar. Então eu vou aqui fazer apenas breves reflexões e tentar chegar de maneira muito sucinta o que o Marx quis dizer com o materialismo histórico. Bom, em seu livro Ideologia Alemã, principalmente, é um livro em que ele vai fazer críticas sobre esses socialistas utópicos que eu acabei de mencionar e também críticas aos hegelianos ingleses da época, os neo-hegelianos. Não precisa saber quem são esses neo-hegelianos. O que você precisa saber é o seguinte: o Marx, ele é de uma geração que vai herdar boa parte das reflexões do Hegel, do filósofo Hegel. O Hegel, em várias de suas reflexões, vai falar que para você compreender uma sociedade, é interessante que você parta da consciência das pessoas. Então, o imaginário das pessoas, a consciência,
ela vai oferecer para a gente os principais elementos de um determinado período histórico. Então, se você quer compreender a história de um determinado povo, você tem que compreender a consciência desse povo. O Marx, ele vai ser radicalmente contrário a essas posições do Hegel, de maneira, estou falando aqui de maneira muito resumida. E o Marx, ele vai propor uma nova forma de investigar o real. Ele vai dizer o seguinte, que para que você possa compreender a sociedade, não basta você estudar como as pessoas pensam, e sim analisar como que... Calma. Você deve analisar o porquê as pessoas pensam dessa maneira. E para que você possa analisar a maneira como as pessoas pensam, você tem que investigar a base material. Então, a base material, a base econômica, que vai oferecer as principais bases para aquilo que ele chama de superestrutura, que é a estrutura do pensamento, do imaginário, da política. Então, trocando em miúdos, se você quer saber o porquê a sociedade medieval se consolidou daquela maneira, você vai ter que investigar quais foram os fatores determinantes da economia que propiciaram a formação daquela sociedade. E não pensar a sociedade medieval como resultado histórico da Igreja Católica, por exemplo. Então, o imaginário cristão é que formou a sociedade medieval. Para o Marx é o contrário. Foi a sociedade medieval, com suas contradições internas econômicas, que possibilitou o florescimento da Igreja Católica. Então, a base socioeconômica vai moldar aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos políticos, ok? E essas contradições dentro da sociedade vão levar a crises e vai levar a revoluções. Então, é aí que vai ser primoroso um conceito do Marx chamado luta de classes. Para ele, a história ela é um contínuo ininterrupto de luta de classes. Então, logo no Manifesto Pátrio Comunista, para quem já leu, acho que muita gente já leu esse livro, que na verdade não é um livro, é um panfleto, né? Ele vai começar a fazer esse diagnóstico, que as sociedades, a sociedade medieval só pode passar por uma sociedade capitalista se houver profundas crises e essas crises levam a processos revolucionários. Então, com base na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, que pôs fim totalmente ao feudalismo, ele vai dizer que a sociedade capitalista vai produzir inúmeras crises e possibilitará que uma nova sociedade seja construída. E a partir dessas crises possa se dar um momento revolucionário. Marx não quer dizer que todos os momentos de crise vai gerar um movimento revolucionário. Esse momento de crise pode se dar e você não ter um movimento revolucionário. O capitalismo já passou por inúmeras crises dentro do seu sistema e nem por isso ele se tornou uma sociedade socialista, que houve uma ruptura. Por quê? Ele diz que se os trabalhadores não estiverem organizados, essa crise pode levar a mais capitalismo. Então, essas crises vão levar a que o sistema capitalista procure se renovar, procure se autogerir novamente e bloqueie as possibilidades de uma revolução social. Então, para o Marx, o outro elemento, a propriedade privada na sociedade capitalista, para ele, é a base da exploração. Mas, mais uma vez, a propriedade privada dos meios de produção. A sua casa, por exemplo, que é uma propriedade privada, de maneira alguma, ela vai ser sinônimo de exploração em larga escala. O que ele está se referindo é a propriedade privada dos meios de produção. E, por último, como eu já falei, para Marx, a luta de classes move o curso da história. Então, luta de classe nada mais é do que interesses que são contraditórios na sociedade e pode gerar a esse novo movimento na história. Ok? Bom, aqui são os caminhos da revolução. Então, a gente vai ver um pouquinho da diferença entre socialismo e comunismo, né? Pro Marx,
a propriedade, o proletário, ele deveria ser esse agente revolucionário na sociedade capitalista e teria que tomar o poder. Essa tomada do poder do Estado seria aquilo que ele seria o que ele pode chamar de um Estado socialista ou a ditadura do proletariado. É um Estado em que é um Estado ainda com muitos resquícios do capitalismo, esse Estado socialista, para o Marx. No entanto, ele começaria a produzir reformas profundas dentro desse sistema, visando ultrapassá-lo. Então, o socialismo seria, nesse caso, uma etapa transitória para o comunismo. Porque o comunismo, para Marx, é o fim do Estado. Tanto no anarquismo quanto no comunismo, o Estado não existe. Não deve existir, o Estado burguês. No entanto, para o capital, no entanto, para o comunismo, os comunistas, a sociedade deve passar por esse período de transição, pelo período que a gente chama de socialismo, porque ali ela poderia expropriar grandes terras, distribuir maiores riquezas, produzir novos planejamentos sociais, etc. No caso do comunismo, você teria aí o fim total do Estado capitalista e o fim do Estado do capitalismo. A diferença é que no socialismo há um plano econômico e um plano político. É uma forma de se fazer economia, uma outra forma de se fazer política. O comunismo ele não é um modelo econômico pré-estabelecido, ele não é um modelo político, ele é um modelo de uma nova sociedade totalmente distinta daquela do capitalismo. Então, que fique bem clara essa divisão. Não são a mesma coisa, socialismo e comunismo. O comunismo ele priorizaria um aprofundamento geral da igualdade social e o esfacelamento total do sistema capitalista. Enquanto no socialismo você ainda ia ter características do capitalismo ali dentro funcionando. E Marx diz, outra coisa que é importante dizer antes de passar para o anarquismo, é que o Marx ele não acha que o capitalismo é um sistema ruim de todo modo. Ele diz que o capitalismo deve ser destruído, no entanto, o único ponto positivo do capitalismo para o Marx é a produção de tecnologia. Então a produção de tecnologia, que até hoje é a única coisa boa do capitalismo. Mas as relações com que se assenta esse regime desse sistema socioeconômico não está longe de ser, enfim, bom para toda a população. Então ele veria no comunismo como uma forma, o socialismo principalmente, como uma forma de se apropriar dessa riqueza capitalista, só que essa produção de tecnologia não serviria mais para o lucro, e sim para o bem-estar da população, certo? Aqui nós vamos ter o anarquismo. O anarquismo, há várias formas do anarquismo, lembrando que anarquismo não é anarquia geral, bagunça. O anarquismo, ele também está no período do século XIX, em que vários autores, sobretudo o Bakunin e o Kropotkin, os dois russos, na verdade, eles vão sustentar a ideia que a revolução do proletariado, ela tem que ser feita de maneira sem uma forma transitória. Então você não teria a existência de um socialismo, seria o fim do Estado e a emergência de uma sociedade que se autogestasse, cooperativista. Então, para muitos, ela é uma variação do socialismo utópico. Ela propunha um comunismo sem passar pela etapa do socialismo, lembrando que muitos anarquistas não eram comunistas, porque há o anarcocomunismo, o anarco-sindicalismo, certo? O anarco-individualista. Então, muitos anarquistas não eram comunistas, mas boa parte deles vislumbravam o comunismo sem passar por essa etapa do socialismo. Depois ele criticava a propriedade privada, as classes sociais e o Estado, e repudiavam leis e regras que determinaram uma sociedade. Então eles eram contra toda forma de autoridade. Esse é um ponto muito forte do anarquismo. Eles pretendiam
com o sistema anarquista uma via revolucionária, derrubar o Estado capitalista com o uso da violência. E também você tinha uma ala dos pacifistas, que eram aqueles que queriam destruir o Estado capitalista por dentro sem a necessidade de uma revolução. E, claro, não pagar impostos, fazer greves, etc. Então aqui são os anarquistas, os principais é o Bakunin e o Kropotkin. Que fique claro, tá, gente? O anarquismo ele é uma etapa muito parecida com o comunismo, só que não passaria por essa transição. E os anarquistas rivalizavam o tempo todo com os comunistas. Marx, por exemplo, protagonizou aí muitas disputas com o Bakunin. O Kropotkin discutiu muito com o Lenin na Revolução Russa. A gente pode falar isso melhor quando for falar de Revolução Russa, mas o Lenin zombava do Kropotkin, que dizia que as cooperativas no sul da Rússia que se estabeleceram deviam ser mantidas, e o Lenin discordava que deveria passar por esse processo de revolucionário do Estado até chegar à sua solução, enfim. E por último nós temos o socialismo, entre aspas, cristão, né, de tradição católica. Esse socialismo cristão, minha gente, ele era anti-marxista, porque ele via o marxismo como uma posição ateia de sociedade, visto que para o materialismo histórico, como ele partia da realidade material e não se interessava tanto por questões religiosas, de representação de mundo, a Igreja Católica condenava essa maneira de perspectiva de mundo, certo? A Igreja Católica, ela também foi importante nesse período, isso aqui é já no final do século XIX, bem no finalzinho, ela queria ser uma mentora que levasse a uma diminuição das desigualdades sociais entre a classe trabalhadora, certo? Então ela lutava por reformas sociais, reforma agrária, justiça social, melhores salários, etc. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a Igreja Católica vai ter uma atuação importantíssima na ditadura militar, por exemplo. Então, a AP, por exemplo, que é a Ação Popular, é uma dissidência da Igreja Católica, que vai lutar junto com os trabalhadores por melhores condições de vida. Porque os trabalhadores são filhos de Deus, logo eles merecem ter uma vida mais próspera, uma vida mais digna. E por isso eles vão lutar contra o capitalismo. Mas não que eles sejam revolucionários, eles só eram a favor de algumas reformas, certo? E também quem seria a mediadora desses conflitos seria a própria Igreja Católica. É importante que a gente diga isso. Então ela via que o sistema capitalista é um sistema que explora o tempo todo o trabalhador, e por isso o catolicismo poderia ser uma forma de, dentro do capitalismo, a gente poder fazer reformas substanciais. Então é isso, essas são as doutrinas do século XIX. É bom que fique clara a diferença de socialismo, comunismo e anarquismo, certo? Para não achar que é a mesma coisa. Pensá-las também historicamente. Então, comunismo, socialismo e anarquismo vão variar também de suas significações no correr do século XX. Então, basicamente é isso, gente. Valeu e até a próxima.